Oi todo mundo, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o livro O Nariz, de Nikolai Gogol. Esse é da editora Antofágica. E bom, vamos falar um pouquinho dele. Alguns dizem tratar-se de uma novela, outros de conto. Isso varia muito na questão da proporção de páginas. Mas vamos à história em si. A história em si se trata de um senhor chamado Ivan, que eu não vou me atrever a falar sobre o nome dele, porque se trata de um livro russo, e eu não quero passar mais vergonha do que eu já tô, porque eu já tô com essa cara limpa aqui, né? Só botei um rímelzinho muito do básico e um batonzinho, para não ficar tão ruim. Então, nesse livro, desculpa o barulho do ar-condicionado, tá? Porque tá impossível, precisava gravar. E abafar um pouco o som de alguém que estivesse passando, porque eu moro no primeiro andar até então. Ele detém várias figuras no livro. Ui! E se trata de um senhor chamado Ivan, que ele acorda muito bem, como um dia qualquer, para ir trabalhar, só que nesse dia, em particular, a sua esposa, que eu não vou me atrever também a falar o nome, ela, como é que eu posso dizer? Ela tá preparando um pão, ela tá assando um pão. E ele gostaria muito de uma xícara de café, mas ele tem meio receio de pedir à esposa, tipo, poxa, ela já teve trabalho para fazer o pão, não vou incomodar com café, senão eu provavelmente possa tomar fora, não é verdade? Ou ficar no vácuo. Então ele se contenta com o pão que ela está fazendo, muito cheiroso, que ele ama comer com cebola. E ela vai, terminou de assar, coloca na mesa, tudo bom, estão prontos para tomar seu café da manhã. Quando ela faz um corte, simplesmente aparece um quê? Um nariz. Não um nariz de palhaço de borracha, um nariz de verdade, um nariz humano. E o pior, aparenta ser um nariz conhecido. E ela fica, tira esse negócio daqui, pelo amor de Deus. Entra num desespero. Imagina, você tá fazendo a comida com todo carinho e amor, parece um nariz dentro. Jesus, o que você fez, homem? Que eu não sei o que, não sei o que lá, que não sei o que lá. Tipo isso. Some com esse troço daqui agora, que eu não sei o que. Então ele embrulha o nariz. Eu tô olhando pro legal errado. Gente, desculpa o enquadramento, que vocês estão em cima da impressora. Acho que melhorou um pouquinho. Espero que sim. Então, ele sai pela cidade e tenta inúmeras formas de tentar se livrar desse nariz, descartando. Em todas as vezes que ele se... Se vocês ouvirem gatos, temos gatos. Muitos gatos. São gatos, cara. Ai, borrei. Ai, tanto faz. Ei! Posso? Às vezes funciona. Nem sempre. Aí, então, voltando... Ele tenta se livrar do nariz de todas as formas, ele é sempre abordado, até por um policial, quando ele se aproxima do parapeito de um rio, e ele tenta jogar o embrulho no nariz, no rio,
polícia, oi fulano, tudo bom? Porque ele é uma pessoa muito conhecida, ele é o barbeiro da cidade. Se trata de São Petersburgo, que é uma cidade muito pequena e muito fria. Então as pessoas meio que todas se conhecem. Então é complicado. É bem complicado. E ele não consegue se livrar do nariz. E ele se pergunta o que eu vou fazer com esta benção desse nariz. Ele não sabe o que faz. Entendeu? Não sei se antigamente não tinha descarga, porque eu acho que seria a primeira coisa que eu faria. Ou levaria logo pra polícia, né? Porque é uma coisa meio estranha, porque você para pra pensar, você levando pra polícia, eles vão questionar de onde você conseguiu. E como ele magicamente brotou dentro do pão que a sua esposa estava fazendo. E por outro lado, aí você se torna um suspeito de um possível crime, né? E por outro lado, você descartar, você pode estar não diretamente, quer dizer, indiretamente auxiliando alguém que possa estar fazendo essas mutilações em outras pessoas. Então é uma situação muito complicada, realmente. Eu não sei sinceramente o que eu faria. Eu ficaria entre essas duas opções que eu te falei. Ou descarga se existisse, ou se entregaria para a polícia. Mas voltando. Gente, quase que eu falei a história do capote agora. Já tô em outro livro, mas enfim. O nariz, aí no mesmo dia, o senhor Koliev, acho que é assim que se fala, ele acorda e a cara dele tá lisa. Ele não tá sentindo nenhuma dor, mas ele não sente o nariz. E como assim? E não sei o que, e ele passa a mão e sente com. Ele atribui a cara dele como se fosse uma panqueca lisa, e ele procura, e ele não encontra. E esse livro faz uma crítica ao funcionalismo público também. O Gogol, ele criticava muito essa questão das pessoas, tipo, para crescer na vida ou ter estabilidade mas para crescer socialmente, ter algum prestígio no caso. Gente, eu não reparo a unha, eu não consegui fazer. Eu cortei este dedo aqui profundamente, que eu uso aqueles protetores de folha de alumínio de fogão, e cortei fundíssimo, fundíssimo. E não está dando, nem para tirar o esmalte. Muito mal para conseguir fazer algumas coisinhas em casa, como lavar a louça, né? Que eu e Deus, então tem que lavar. Agora que veio uma resposta que eu queria antes, mas tudo bem. Depois eu leio. Desculpa. Voltando, esse nariz, ele trabalha num departamento, ele chega para trabalhar e ele se depara com o nariz com um cargo superior ao dele. E ele se pergunta, como assim? O nariz ele aparenta ter que se tornar uma pessoa no sentido de ter braços, pernas, corpo, não necessariamente rosto, mas o nariz enquanto cabeça toda, e corpo e persona, ou seja, personalidade. E ele encontra o nariz dele e ele começa a debater por que aconteceu isso, como assim você saiu, que houve.
ele tenta compreender quais foram as motivações de ter acontecido isso no nariz, com o nariz dele, e o pior, o descaso e o desprezo que o nariz dele aparenta por ele. Então eu acho que isso também pode ser subentendido, ou bem explicitamente, como uma crítica às pessoas que andam de nariz em pé, que se sentem acima dos outros por ter determinado cargo, ou prestígio, ou boa fama, ou reputação, ou bens. Então, eu acho que isso também pode ser interpretado dessa forma. Pelo menos na minha perspectiva foi o que eu achei. Cada um tem a sua, está livre para degustar essa maravilha de livro. Livro não, novela ou conto. Mas enfim, eu comprei um livro onde tem todos os contos, quer dizer, 4 contos do Nikolai Gogol, que detém tanto o capote quanto o nariz, e por ter gostado dos dois eu decidi adquirir. E ser fini. Ainda não chegou. Aí vai o tempo passando, eu não posso falar muita coisa, a história começa sem pé nem cabeça, termina bem confusa, porque você não consegue compreender como de fato aquilo aconteceu, ou porquê, as motivações, justamente com ele. Então, eu não vou falar mais nada porque é muito curto, eu não posso falar mais nada, senão eu vou falar tudo. A propósito, vocês me perdoem por estar com os vídeos reduzidos no canal, porque eu ando com enxaquecas frequentes. Toda semana, pelo menos 1 ou 2 dias eu tenho. Você vê um gato pulando? Exatamente. Mas a dor de cabeça são todos os dias, em decorrência do problema que eu estou no momento, cervicobranquialgia, que ainda não é operável, não sei porquê. Os médicos têm que esperar você cair o pescoço de vez, eu acho. Me desculpe, doutor, mas eu realmente tento entender, mas eu não compreendo. Eu sei que uma cirurgia não é uma brincadeira, envolve muitos riscos, exige tanto um cirurgião bom quanto um anestesista bom, toda uma equipe, uma estrutura e tudo isso, mas esse processo de ter que piorar em quase absoluto para você tomar alguma atitude em relação a isso, e entendeu? Foi me passado fisioterapia e acupuntura, eu não consegui acupuntura pelo convênio, só pagando. Não tem dinheiro para pagar, não irei pagar. E fisioterapia ajuda enquanto você está fazendo. Ou seja, para mim é um paliativo. Você mascara a dor. Bom, não vou deixar esse filme triste porque não é sobre isso, é sobre o nariz, esse nariz feio aqui, ó. Olha de lado, ó, agora um tucaninho. Gente, isso aqui foi um acidente de cozinha. Não se preocupem, não foi nada demais, já tô ótima. Um beijo pra vocês, eles estão quebrando a casa. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever e, se possível, compartilhar minhas redes sociais estão aqui. Se você quiser me seguir, fique à vontade. Fui!